que bom estarmos juntos nesta manhã. Realmente gostaria tanto de ouvir mais. Ontem tivemos com a Margarida, ela esteve aqui a falar às mulheres e sei que foi muito abençoado, aquelas que ouviram. E ontem à noite conversámos um bocadinho sobre o que está a acontecer lá na Guiné-Bissau. E visitei algumas vezes aqui na Guiné-Bissau, 2 vezes só, e fiquei muito emocionado com o que Deus está a fazer, particularmente numa comunidade. Não sei se vocês imaginam, mas Guiné-Bissau tem quase, não chega a 2 milhões de pessoas, mas tem mais de 27 etnias, falam línguas diferentes, têm costumes diferentes. 2 milhões de pessoas. Coisas muito dispares, coisas que nos fazem arrepiar a espinha, não é? Houve uma aula que eu dei sobre cosmovisão, sobre como é que nós vemos o mundo, e foi tão impressionante ouvir as histórias das próprias diferentes tribos e os costumes que eles têm. Coisas que nos custam a aceitar, mas que o Evangelho está a mudar algumas daquelas comunidades, não é? Numa das tribos, por exemplo, se tens um filho deficiente, tu levas para junto do mar e deixas que o mar leve a criança. Há coisas que mexem dentro de nós. O Evangelho pode mudar a cultura, pode mudar uma visão da vida, do valor da vida, resgatar também o sentido de comunidade com etnias tão vincadas, algumas delas, não é? E eu sei que o Evangelho tem esse poder, Cristo tem esse poder. E nós precisamos ter este encontro com Jesus, não é? Hoje estamos a chegar ao final da nossa série com uma semana de interrupção, mas sobre o livro de João, primeira carta de João, capítulo 5. Hoje vamos falar sobre o capítulo 5, não é? Às vezes eu fico a perguntar-me a mim próprio, mas será que devo continuar a ensinar João? Já falei tanto sobre ele. E eu penso assim, bem, se o apóstolo João escreveu este livro, então por que não lê-lo todo? Por que não estudá-lo todo? Por que não repetir ideias? Por que é que nós repetimos às nossas crianças? Para elas não se esquecerem, não é? O meu intuito esta manhã é que tu não esqueças aquilo que Deus foi falando durante estas semanas que nós tivemos, e hoje é esta 6ª mensagem que nós vamos partilhar. 1 de João, capítulo 5, versículo 1 até ao versículo 21. Não vamos ler tudo, vamos só ler algumas partes. 1 de João, capítulo 5. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eu chamei esta mensagem Seguros e Confiantes, e quero tomar 2 temas centrais. Esta carta foi escrita, como eu já falei no passado, à igreja em Éfeso. E é uma carta que ele aqui no capítulo 5, volta a alguns temas que ele foi falando durante a carta. Temas como a salvação pela fé em Jesus Cristo, temas como a certeza da nossa salvação, o amor, que é uma evidência de sermos filhos de Deus. E levanta aqui, talvez, pela primeira vez, tirando no capítulo 1, quando ele fala acerca da confissão, a importância da oração e da oração intercessória. Por isso ele termina de uma forma realmente interessante, pegando nos temas que ele foi falando. E o primeiro grande tema que ele fala é esta ideia de nós estarmos seguros que somos filhos de Deus. Lembrando 1 de João, capítulo 3, versículo 1, vê com que amor o Pai te amou, a ponto de ser chamado filho de Deus, e és realmente. Agora, gostava que tu te virasses para a pessoa que está ao teu lado e lhe digas isto, não é? Vê com que amor o Pai te amou, a ponto de ser chamado filho de Deus, e és realmente. Agora, imagina, tu és realmente filho de Deus. Quando nós colocamos isto na nossa mente, quando nós deixamos que isto tome conta da nossa vida, abre-se um novo horizonte para nós. Há 2 semanas atrás eu falei da importância, da possibilidade de nós sermos parte de uma família das mais reconhecidas destas terras, não é? Por exemplo, a família Amorim, cá em Portugal, ou então lá do rei... Qual é o nome do rei, Jerónimo? Carlos I. Carlos III, ok. Lá da Inglaterra. Ou seja, quando tu és parte de uma destas famílias, a tua vida muda, quer tu queiras, não. Porquê? Porque a tua identidade muda. Quando tu és filho de Deus, a coisa muda também.
E eu acho que às vezes nós não valorizamos demasiado esta evidência. E ele aqui retoma este termo. Não é? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Esta ideia de que nós nascemos de Deus. Esta ideia de que quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Isso não é algo pequeno, não é algo insignificante. Eu acho que um dos maiores males, talvez, da nossa caminhada com Deus, da nossa fraqueza, da nossa caminhada com Deus, é nós nos esquecermos que somos filhos de Deus. É nós, por às vezes, deixarmos que a nossa identidade terrena determine mais quem nós somos do que a nossa identidade divina determine quem nós somos. O que nos afeta mais é, se calhar, a conta bancária que nós herdamos dos nossos pais, ou a herança que nós tivemos dele, seja ela qual for, ou o trabalho que nós temos, ou o nosso estatuto social, e não tanto o facto de sermos filhos de Deus. Agora, se nós conseguirmos deixar que essa ideia de que nós somos filhos de Deus governe o nosso coração 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso vai revolucionar a nossa vida. Porquê? Porque ser filho de Deus não é algo insignificante. Verdadeiramente é algo muito poderoso. E é interessante que ele revela que uma das demonstrações de sermos filhos de Deus é guardarmos os seus mandamentos. E ele, mais à frente, diz uma coisa interessante, né? Que ele diz que os seus mandamentos não são um peso. Agora, não sei convosco, mas quando eu ouço a palavra mandamento, logo isto me parece um peso. Porque mandamento tem como que aquela ideia de uma coisa pesada, não é? O mandamento. Mas verdadeiramente o que ele está a falar é que os mandamentos não são um peso. Porquê? Porque os mandamentos têm um propósito. Por isso é que Jesus, lá no sermão na sua mensagem, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus via a sua mensagem, os seus mandamentos, como algo leve. Porquê? E só porquê? O propósito deles nos levam a uma vida de segurança. Imaginem se não houvesse leis de trânsito. Imagina se tu chegavas a um lugar e não sabias quem passava primeiro. Imagina se não houvesse regras de comportamento nos nossos trabalhos, no nosso dia-a-dia. Imagina o que isso faria na nossa vida. Os mandamentos, verdadeiramente, não são um peso, dizia aqui o apóstolo João. E a forma de tu e eu demonstrarmos que amamos a Deus e que somos filhos de Deus é em abraçarmos esses mandamentos de Deus para nós. É os abraçarmos. E porquê que eles não são peso para nós? A primeira coisa é que nós percebemos que Deus nunca nos vai pedir algo que nós não podemos viver. Se tu tens um filho, tu não vais dizer: olha, eu vou-te pedir para que tu faças isto, mas eu sei que tu não vais conseguir. Não tem sentido. Ou seja, quando Deus te pede e te propõe algo à tua vida, é porque Ele sabe que tu és capaz de realizar. Então isso é uma bênção para nós. A segunda coisa que nós percebemos é que a nossa resposta a Deus é uma resposta de amor. Há aqueles que têm crianças ou que já tiveram crianças, que ainda se lembram, no meu caso, também lembro de algumas coisas. Quando nós repetimos 50 vezes para ele fazer aquilo ou não fazer aquilo, e ele faz, e ele nos responde assim: eu já sei. Não sei se isso acontece noutras famílias, não é? Mas a ideia de ele já saber e continuar a fazer aquilo que quer fazer sem fazer aquilo que nós lhe pedimos para fazer, o que é que se revela? Claramente que ele está pouco importado com o que estamos a falar. E quando nós ouvimos Deus falar connosco, e Deus fala connosco, e nós dizemos a Deus: eu já sei. E Deus sabe: eu sei que tu sabes, mas vais fazer. E a questão principal é que às vezes nós olhamos para os mandamentos de uma forma um tanto ou quanto negativa. Deus realmente não há de ser muito feliz. Não acho que Deus é uma pessoa feliz. É uma pessoa austera, zangada. Está lá em cima a vigiar a tua vida. Se tu falhas uma vez, toca. Levas logo. Como é que tu vês Deus? Será que és que Deus é Será que os mandamentos trazem felicidade à nossa vida? Ou será que trazem um peso sobre nós?
Na verdade, os mandamentos são uma demonstração do amor que nós podemos ter por Deus. E a terceira coisa que nós percebemos, porque que eles não são um fardo, é porque com os mandamentos vem também o poder. O poder para quê? Para vivermos o que Deus nos traz a viver. Mas é curioso, quando nós pensamos nesta história dos mandamentos não serem pesados, ser uma demonstração do amor, há uma história, uma parábola que se conta acerca de uma criança que, não podendo, naquela altura, usar transporte público, carregava o seu irmão, que era deficiente, aos seus ombros. Até que, de determinada altura, alguém lhe perguntou, mas olha, isto não é muito pesado para ti? E ele olha, não é uma carga para mim. E ele ama o irmão. Aquele amor que ele tinha pelo seu irmão aliviava o peso que ele carregava. Todos nós sabemos que isso é verdade. Quando nós amamos e quando fazemos as coisas por amor, as coisas nos custam muito menos. Então é importante nós mudarmos a nossa forma de reagir a Deus. E quando pensamos nesta questão do poder, é interessante porque ele depois aqui diz, porque todo aquele, veja o versículo 4, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta ideia de que, e o que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então ele levanta aqui um tema que é, nós podemos ser vitoriosos por causa da fé que nós temos em Jesus, pela nossa obediência a Deus. O que é fé? Alguém que faz 200 km para ir a Fátima numa promessa, tem fé? Os profetas de Baal, que lá em cima, no monte, clamavam a Deus, cortavam, tinham fé? Tinham ou não? Muita fé. Eu acho que tinham mais fé do que muita outra gente. Agora, a questão da fé não é tanto a questão de fé. Fé, o que é importante da fé é estarmos alinhados com a verdade. Ou seja, imagina que tu foste apanhado em excesso de velocidade. Não sei se já aconteceu com alguém. É só uma suposição. E de repente chega uma carta com uma multa, não é? E tu olhas para aquilo e dizes assim, eu tenho fé que isto vai desaparecer. Bem, talvez tenha sorte de haver uma amnistia, eventualmente, não é? Mas pronto. Mas não é simplesmente porque tu tens fé que aquilo vai desaparecer que aquilo desaparece. Às vezes confundimos um bocado o chamado pensamento positivo, não é? E claro que o que é importante é nós alinharmos a fé com o objeto da nossa fé. E para nós cristãos, o que tem sentido da fé é fé em Jesus. Porquê? Porque Jesus é o Filho de Deus, é aquilo que Deus. Quando tu colocas a tua fé em Jesus, tu colocas a tua fé na verdade. Aquilo que realmente vai acontecer. E isso é importante porque ele diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, diz o livro de Hebreus. Como é que tu olhas para Jesus no teu dia-a-dia? Quando tens uma dificuldade, quando tens um relacionamento que está tremido, ou quando tens um relacionamento que estás em conflito com alguém, ou quando o fim do mês chega mais cedo do que era suposto, entendes? Aquela altura em que o dia não chega até lá. Como é que tu demonstras a tua fé? Como é que tu olhas para Jesus? Mais à frente ele vai tocar num assunto muito interessante, que é o assunto da oração. A importância de nós termos acesso ao trono da graça. E não sei como é que vocês conseguem visualizar isto. Como é que eu consigo visualizar este trono de Deus? Consigo visualizar isto nas palavras de um homem e de uma mulher que me criaram, que não sabiam ler nem escrever, mas que oravam como pouca gente ora. Oravam e acreditavam que Deus ouvia as suas orações. E chegavam diante deste Deus plenamente confiantes de que o seu pedido ia ser ouvido, ia ser escutado e ficavam descansados.
Não é como aquelas alturas em que nós vamos resolver um problema na Câmara Municipal ou em qualquer serviço e nós olhamos para a pessoa olha para nós, ou melhor, nem olha para nós. E nós às vezes explicamos todas as coisas e ela diz, mas não se preocupe, isto vai ser resolvido. Vamos lembrar aqui um vizinho nosso aqui da rua, coitado, que pediu que eu fosse testemunha aqui à Câmara Municipal. E eu fui lá, testemunha dele, por causa do carro que ficou aqui num buraco, aqui, quando a rua tinha aqui problemas aqui há um ano atrás, não é? E eles disseram, vamos resolver isto rápido. Depois já arranjaram a rua e ainda não resolveram o problema deles, já vai há um ano atrás. Não é? Porquê? Porque as pessoas não são de confiar. Agora, o trono de Deus, o trono da graça de Deus, é um lugar onde nós podemos chegar em confiança. Então, a fé, em muitos aspectos, vai ser demonstrada na nossa oração. Eu não sei com vocês, mas se eu vos dissesse quantos de vocês acreditam na oração, eu tenho a certeza que quase todos nós dizemos que sim. Agora, quanto tempo nós passamos a orar, isso é outra coisa. Como é que nós demonstramos que acreditamos na oração? Eu sou uma pessoa que, aqueles que já me conhecem aqui da igreja, uns amigos, sabem que eu sou uma pessoa que trabalho, eu gosto de trabalhar. Okay? Eu tenho prazer em trabalhar. Acho que parte da minha função também como ser humano, como pastor, é executar coisas para abençoar pessoas. Trabalhar por trabalhar. Mas muitas vezes eu não gosto de ficar parado. A orar, a buscar a Deus. Na minha alma há aquele homem, aquela natureza, tendência do Samuel de trabalhar. Se tu podes fazer, porque é que vais orar? Nós invertemos a ordem das coisas. Nós vivemos um cristianismo muito centrado nas nossas próprias forças. E fé é centrar em Deus. E o apóstolo João, quando estava a falar acerca desta questão da nossa confiança, de quem nós somos, e vamos retomar o tema da oração mais à frente, ele fala uma coisa muito importante. Versículo 11 até 13. Alguém pode ler para nós em voz alta? Ali, que está ali. João. Sim, está ali. 1 João 5, 11 a 13. E o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo a vós que credes em nome do Filho de Deus, para que sabeis que tendes a vida eterna. Aqui, algo que eu quero que tu saibas nesta manhã, certeza na tua alma e no teu coração. Se tu és filho de Deus, tu tens Vida eterna. vida eterna. Se morreres hoje, tens? Se chegares à presença de Deus e Ele te perguntar porque é que eu te vou deixar entrar aqui, tu vais responder o quê? Segundo este versículo. Eu tenho o Filho de Deus e tenho a vida eterna. É essencial para tu viveres uma vida saudável cristã, tu tens a certeza que és filho de Deus. Se tu não tens a certeza que és filho de Deus, o que eu tenho feito na minha vida, nem sabes o que eu tenho feito. Se calhar não sou filho de Deus. Então tu vais estar sempre a tentar acertar num alvo que não é o teu alvo. Mas tu és filho de Deus quando tu pões a tua confiança em Jesus, plenamente em Jesus. Plenamente em Jesus. E isso é algo tão essencial. O versículo 13 é muito interessante. Diz, estas coisas eu vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Há muitos cristãos que estão sempre com medo na sua caminhada com Deus. Sua caminhada com Deus não é uma caminhada de confiança, de descanso. Imagina o teu filho olhar para ti e dizer assim, será que eu sou teu filho? O que é que eu tenho que fazer para ser teu filho? Que tipo de relacionamento isso iria criar em tua casa? Sempre que ele precisasse de comer, e há uma fase na vida em que particularmente os rapazes comem muito, okay? Alguns homens continuam pela vida fora,
no meu caso. E então o frigorífico está sempre a abrir-se, não é? Imagina ele sempre ter que perguntar, será que eu posso abrir o frigorífico? E tu dizes assim, estou-te farto de dizer, abre o frigorífico, deixa de me chatear. Muitos de nós têm uma relação com Deus assim. Uma relação que não há esta confiança, este descanso. Era isto que o apóstolo João queria vincar na alma daqueles irmãos, que eles eram filhos de Deus. E realmente o são. Então, nesta manhã, se fores embora, te esqueces de tudo o que eu falei, pelo menos lembra-te de uma coisa. Tu, se conheces Jesus, tu és filho de Deus. Agora, tens que começar a montar na tua mente o que significa ser um filho de Deus. A nível de oportunidades, de privilégios, de responsabilidades também, claro. Mas esta ideia de sermos filhos de Deus leva-nos para um patamar incrível. Um patamar em que nós percebemos que o nosso Pai, que é perfeito em amor, poder e bondade, nunca nos vai faltar. Eu não sei como é que lemos isto na nossa vida. Hoje estávamos lá em cima a orar por meninas no Paquistão, cristãs, que são abusadas por causa da sua fé, que são violadas, que são obrigadas a casar-se aos 12 anos de idade. Eu não consigo, às vezes, e para ser muito honesto, há alturas em que eu fico um bocado sem saber muito o que fazer com muitas dessas coisas na minha vida. Mas uma coisa eu faço é nunca duvidar de quem Deus é. Que Deus me ama. Que Ele é perfeito em amor. E de alguma forma venha encontrar a minha necessidade, esteja onde estiver, em que circunstâncias estiver. Quando eu penso nos nossos irmãos lá na Guiné-Bissau, em Moçambique, e eu penso na sua vida, na sua luta, em alguns daqueles pastores que lutam pela sua fé, que levam a mensagem. Lembro em Moçambique, eu perguntava a eles como é que vocês plantam as igrejas aqui lá no interior de Moçambique. E ele dizia assim, está bem, pastor, esta estrada, nós vamos aqui na estrada, pegamos na bicicleta e vamos seguindo durante várias semanas. E em cada lugar que paramos, pregamos o Evangelho e abrimos igrejas. Olhávamos para as bicicletas deles, estavam assim. Porque por amor a Jesus, acreditar que Deus vai suprir as suas necessidades. Este é um Deus bom. Eles são filhos de Deus. Amados pelo Pai. Então, tenta viver uma vida, tua vida, com os seus desafios. Desafios talvez de uma cultura que cada vez mais é anticristã. Uma cultura em que cada vez mais aquilo que devia ser notável é menosprezado. Ser virgem hoje parece que é visto de maus olhos. Alguém que diz, eu sou virgem, nunca tive relações com ninguém. Okay, e tu vais casar, assim? Como se a pessoa não pudesse aprender depois, não é? Ou seja, as pessoas trocam as ordens das coisas. E nós precisamos de pensar, nós somos filhos de Deus. Estamos a viver num mundo cada vez mais antagónico a Jesus. Mas a nossa identidade como filhos nos deve dar segurança e descanso. Temos Deus em nós. Temos a semente divina em nós e temos a vida eterna. Porque no versículo 14, ele fala então acerca da importância da oração. E esta é a confiança que temos para com Ele. Agora, ouçam bem, ouçam com todos os ouvidos. Não com dois, com mais. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, e sabemos que se Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Não sei como é que vocês conseguem ler isto, mas vamos ler uma vez mais. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito. Ou seja, tudo começa com confiança. E esta palavra confiança é muito interessante, porque é uma palavra no grego que significa, esta confiança nos dá a ideia de que Deus está sempre atento. Ele está mais disposto a nos ouvir do que nós orar. Tem aqui uma frase que eu achei interessante. Estamos muito mais propensos a pensar que orar é conversar com Deus, e também o é, mas é ainda mais ouvi-lo falar.
Ou seja, a oração, na verdade, nós fomos educados, não sei vocês, mas eu fui educado assim. Não é? Ao ler a palavra, Deus fala comigo. Ao orar, eu falo com Deus. Alguém foi educado assim? Eu fui. Mas a oração é muito mais do que simplesmente falar. É também ouvir Deus. E aqui o perceber, esta ideia da confiança que temos para com Ele, é a certeza de que Deus está atento a nós. Deus está sempre atento a nós. Quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração. E se Ele ouve a nossa oração, Ele vai responder. O que é que significa isto? Em termos práticos. Porquê que nós não temos respostas às nossas orações? Se calhar porque nem temos confiança para lhe pedirmos. Será que se calhar nós nem temos disposição, tempo, inclinação e empenho para orarmos a Ele, para buscarmos a sua face, para acreditarmos que Ele é todo-poderoso, para agir. Hoje estávamos a orar lá em cima, para que uma lei lá no Paquistão não avançasse. Ou seja, nós temos que acreditar neste Deus que pode fazer coisas infinitamente mais do que pedimos ou pensamos sobre o poder que em nós opera. Diz o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Deus é capaz para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, nós oramos, nós temos que orar confiantes de que Deus nos ouve. E porque Ele é um Deus amoroso e tem uma relação de proximidade connosco, e Ele nos vai responder. Segundo a sua vontade. Por isso também não vale a pena pedir coisas que sabemos que vamos orar. Aquela criança diz, oh pai, dá-me uma faca, ou dá-me um canivete para eu brincar. Não vale a pena. Há muita gente que quer tentar Deus. E que pede coisas que sabe que Deus não quer. Que a palavra já fala que não vale a pena pedir. Ou seja, claro, havia muito para falar sobre este tema. Só quero tocar em alguns pontos que eu acho importante. O que é importante para termos uma oração respondida? A primeira coisa é termos uma vida de obediência. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos porque guardamos os seus mandamentos. Se não estás alinhado com Deus, não penses que Deus se vai alinhar contigo. Se não viver uma vida de acordo com o que Deus tem para ti, não penses que Deus vai responder às tuas orações. Há uma certa coerência em Deus. Ou seja, Deus é um Deus coerente. Deus não vai ser incoerente consigo próprio. E se tu não estás a viver uma vida que Deus quer, tu vais estar a falar para o ar mesmo. Algo essencial para nós termos a nossa resposta às nossas orações é nós vivermos dentro do seu plano e da sua vontade. A segunda coisa é a ideia de nós permanecermos em Jesus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Há aqui uma expressão que nós temos ouvimos muitas falar, que é orar em nome de Jesus. O que é orar em nome de Jesus? É escrever um cheque e acreditar que Jesus irá assinar aquele cheque. Mas eu não sei. Vou escrever na mesma? Talvez não. Ora um pouco mais, pede a direção de Deus. Pergunta se essa é a sua vontade para a tua vida. Isto tem acontecido algumas vezes na minha vida, coisas que eu gostaria de ter, não é? E que às vezes somos muito propensos a dizer assim, não, vou ter aquilo em nome de Jesus, e temos aquela palavra de vitória, não é? Mas verdadeiramente nós não temos a certeza que Deus quer aquilo para nós. Não é? Tipo, o meu neto outro dia perguntou, porquê é que tu não tens um Tesla? Eu assim, porque eu acho que Deus não quer isso para mim, filho. Ponto final. Se não vou orar por um Tesla, ok? E tudo bem. Não tem que ter um Renault, pronto. Paciência. Mas a ideia de orar em nome de Jesus, que eu quero dizer, não é? Tirando marcas de carro, é a ideia de nós sabermos que Deus quer aquilo para nós. E por isso oramos com confiança.
E a última razão é esta ideia de pedir segundo a sua vontade. Faça-se a tua vontade, não modifiques a tua vontade. Não peçam coisas para mudar o que Deus tem para vós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ai não, não me conformo com isso. Eu vou mudar Deus. Olha isso. Eu quero tanto aquilo que eu vou pedir até ter. Mesmo sabendo que eu não quero aquilo para mim. Então a oração tem muito a ver com como eu falava há bocado, este ouvir Deus. Nós ouvimos o que Deus tem para nós e ficamos em paz em nosso coração. Deixar que Deus traga para nós o que Ele realmente quer trazer. Ficamos felizes. Ficamos felizes com o que o Senhor nos entrega. E estamos a terminar nesta passagem muito rápida do capítulo 5. E ele diz assim, versículo 19, 20 e 21. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E sabemos também que o Filho de Deus já veio e deu conhecimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele termina de uma forma muito curiosa. Diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Depois de tudo o que ele disse, o que é um ídolo é algo que atrai o teu coração mais do que Deus. É algo que tu te deixas apaixonar mais do que Jesus. É algo que para ti é muito mais importante do que Deus em tua vida. E claro, eu estava muito preocupado em guardar-vos dos ídolos. Porque os ídolos vão estar compostos todos os dias. Qualquer coisa, até legítimo, coisas boas, podem tomar o lugar e podem ser um ídolo na tua vida. E o Senhor quer, nesta manhã, que tu tenhas confiança na tua identidade, quem tu és em Jesus, e tu tenhas confiança na oração. Nesta manhã quero também te convidar a fechar os nossos olhos, a falar com Deus, a abrir o teu coração a Jesus e abrir a tua alma para aquilo que eu tenho para ti e orares com fé, com a certeza de que Ele te ouve. E se Ele te ouve, Ele vai responder àquilo que tu estás a pedir.